uma análise geral da tensão entre China e os Estados Unidos, analisando principalmente as questões econômicas, industriais e militares dos dois, né? E o que levou, que acarreta, quais são os principais pontos que geram, que fazem com que... Por que esses dois países, justamente essas duas potências, agora, nesse exato momento, estão nessa situação tensa, e o que leva a China, principalmente a China, a querer, né, essa ambição nesse exato momento, no plano 2025 agora, no nosso momento, querer estabelecer uma nova ordem, né? E também falar um pouco também de Trump, né? Qual é a reação dos Estados Unidos, né? E vindo na imagem de Donald Trump, né? Principalmente na questão, vamos analisar principalmente na questão da questão econômica, né? Que ultimamente, né? Trump, ele colocou a questão das taxas, né? As taxas de Trump para concorrer aí com o taxado. Qual o principal ponto que leva Trump a querer taxar a China? O principal ponto que o Trump coloca é a questão da balança comercial. A balança comercial americana, ela é desfavorável em relação à China, né? Que aqui, nos dados, né, de 2023, que um total da balança comercial entre Estados Unidos e China é em torno de 643 bilhões de dólares, né? O Trump, ele tenta compensar essa falta desse desbalanceamento comercial com a China e com os outros países também, taxando, entendeu? Não é uma questão também foi dito que era uma questão de esse país está me taxando também, então vou taxar. Não é uma questão só de taxa de cá, taxa de lá, né? É uma questão de balanço comercial. Por quê? Porque a China, ela é o país produtor, né? É o principal produtor, mão de obra, praticamente tudo que nós temos hoje vem da China. Toda a produção, a China, ela, vamos ser sinceros, vamos ser justos, a mão de obra barata da China, essa produção em larga escala, ela meio que democratizou o acesso a bugigangas, sabe? No mundo, né? Coisas que eram que a Revolução Industrial ajudou a criar, né? A China meio que democratizou para a maior parte da população. E assim como a China é o grande produtor do mundo, os Estados Unidos é o grande mercado consumidor do mundo, né? Então temos esses dois pontos, né? A China produz e os Estados Unidos compra, né? É como se fosse uma feirinha. A China é o feirante lá e os Estados Unidos é o cara que está indo comprar. E esse é o jogo, né, que garante, né, essa estabilidade, essa ligação tão forte entre o mercado, entre a economia chinesa e a economia americana. Só que por muito tempo, os Estados Unidos, ele tem sido um ponto interessante. Qual é o principal produto de exportação americana? A gente pensa assim, o que é que a China ela produz? Bugiganga produz nem tanto mais bugiganga, né? A China ela está agora expandindo mais para uma área mais tecnológica, mas qual é o principal produto de exportação americana? São duas coisas que os Estados Unidos exportam: inflação, que é outra coisa, que de outro papo, e cultura. Porque, tudo bem, você usa calça jeans é a cultura americana, mas duvido que essa calça jeans que você usa tenha sido fabricada nos Estados Unidos, entende? Os Estados Unidos, uma coisa assim, são poucos os países que têm condição ou que têm interesse em comprar alguma coisa dos Estados Unidos, propriamente dita, fabricada nos Estados Unidos. São poucos países? São poucos países, porque praticamente você pode ter um carro americano, você pode ter um Ford, mas é difícil que esse carro tenha sido produzido nos Estados Unidos. Esse carro pode ter sido produzido no México, como é o caso do antigo carro do meu pai. Ele era um Ford, ele era produzido no México, ele é um carro, o Ford Fiesta, ele era produzido nos Estados Unidos, ele é um veículo da empresa americana, mas a mão de obra ela é fabricada, você comprou ela do México, né? Foi fabricado no México. Então, essa é um dos principais pontos que norteia essa nova política de taxação do Trump, né? E tem outras questões que a gente pode até abordar em outro vídeo. Um dos pontos importantes também que leva a esse choque da China com os Estados Unidos nesse momento é a vontade chinesa em iniciar, né? Em criar, em ocupar o local, o assento que seria dos Estados Unidos hoje, né? Que seria a maior potência. A China ela tem um plano de meta do aniversário da Revolução, se não me engano são 150 anos da Revolução, até 2030, em ser a potência hegemônica do mundo. Então, como eu disse no vídeo anterior, impérios, um império só surge, um império hegemônico só surge quando o outro cai. E se o império hegemônico duas formas de cair, ou ele cai por morte natural ou ele é derrubado. Então,
A China ela não vai concretizar os planos dela sem ter um choque com os Estados Unidos, sem uma queda americana, seja natural ou causada por força da China, né, pela força. É, então, outro ponto importante de choque é a questão de que a aliança, na verdade é um ponto fraco, acho que sempre foi um ponto fraco da China, da aliança. A China ela sempre careceu, que enquanto os Estados Unidos ele criava uma malha, né, uma malha que a própria China participou e uma malha que ajudou a criar a China de hoje, né, a malha do G7 econômica o dólar, né, a China ela busca criar seu próprio universo. E ela viu no BRICS a oportunidade, viu? Ela está tentando muito. A China é um dos países que tem maior reserva de dólar no mundo. E pouco a pouco, ela sabe que ela não pode se livrar de tudo de uma vez, mas a pouco ela quer se desvincular do dólar como moeda de transferências internacionais, né? Tanto que até o Brasil entrou no meio dessa conversa. A Rússia diminuiu mais o papo depois que Trump se aproximou mais de Trump, ou do Putin. Mas a ideia da China de não depender mais tanto do que também depois das últimas coisas que Trump falou, né, parece também interessante o Trump, mas a China ela também quer desapegar da dependência financeira que ela tem com os Estados Unidos. E também a questão da Rússia, né, a aproximação da Rússia com a China depois do início da guerra da Ucrânia. E outra coisa é a questão de que a China, ela cada vez mais, não é só uma questão econômica. Tanto que muitas pessoas dizem que tudo bem a China ela assumir como maior, despontar como maior economia do mundo, mas a China ela sabe que não basta só o fator econômico. Também tem o fator hard power, né, o fator militar. E a cada vez mais a China, a gente é acostumado desde a época da Guerra Fria, imaginar a China como se fosse uma extremamente dependente de equipamento soviético. Mas a China de hoje, ela vem mudando cada vez mais. Ela tem se tornado cada vez menos independente na questão militar. Ela cada vez mais produz seus próprios equipamentos militares. E a questão dos Estados Unidos também é a questão industrial, né? Porque depois que grande parte dos países, principalmente ocidentais, aquela questão de uma sociedade industrializada, a sociedade financeira, né? As nações ocidentais, elas se tornaram cada vez mais nas sociedades financeiras em vez de sociedades industriais, né? E essa parte de industrialização de sociedades industriais passou para crescer no mundo sul global, né? E a China é o carro-chefe disso, né? É uma sociedade industrializada de nível absurdo. Como eu falei, né? A China produz qualquer besteira, até produtos americanos. O seu iPhone foi produzido na China, alguma peça dele foi produzida na China ou na Indonésia. Mas isso é um dos problemas também que Trump também trata, né? Ele quer a reindustrialização. Os Estados Unidos hoje ele passa por um processo de desindustrialização. Mas como isso afeta a questão militar? Uma coisa é só a reserva militar. A reserva militar e a reserva financeira. A questão financeira dos Estados Unidos você nem questiona, porque o dólar é lastreado no ouro. Os Estados Unidos praticamente imprime ouro, né, quando está imprimindo dólar. Então, mas o ponto fraco dos Estados Unidos é a questão industrial. Os Estados Unidos, ele cada vez mais passa por um processo de desindustrialização, enquanto a China se industrializa. E durante grandes conflitos modernos, a gente pode ver que é muito fácil você, até mesmo na guerra da Ucrânia agora, né, com a Rússia, né, você pode muito bem converter uma indústria civil para a produção militar. Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, grande parte da produtividade dos aliados vinham das indústrias americanas. Ford e General Motors contribuíram pesadamente para suprir o arsenal militar do americano durante a Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos está passando por um processo de desindustrialização. A gente sabe que os Estados Unidos tem grandes reservas de aeronaves, não sei quantos tanques, não sei quantos aeronaves, não sei quantos navios, né? A reserva também é militar americana, a reserva militar chinesa, né? A China ela tem principalmente a questão naval, porque o teatro do Indo-Pacífico vai ser 90%, 80%, usando Pareto aqui, será 80% em guerras navais. Né? Então, a questão marítima, a questão naval vai ser de extrema importância numa situação intensa de conflito entre Estados Unidos e China. Principalmente se envolver, se o foco principal for Taiwan.
também leva em consideração que se fosse Taiwan, a China estaria em vantagem, né? Mas também a questão de arsenal, né? Arsenal das nações, né? Os Estados Unidos ele tem um arsenal gigantesco, principalmente de aeronaves, né? Mas como eu disse, né, a China cada vez mais ela tem aumentado a sua produtividade, né, de seus próprios, né, em vez de depender principalmente da Rússia, né, já dependeu por muito tempo dependeu da Rússia em suprir o seu arsenal militar. A China ela produz, ela consegue lançar muito mais navios do que os Estados Unidos por ano, né? A questão de deslocamento, né, que é o que realmente importa. A Marinha Americana tem mais deslocamento, porque a Marinha Americana tem muito mais porta-aviões, né? Mas como será que a gente consegue imaginar um conflito em solo moderno? Quem está vendo agora a guerra da Ucrânia, a utilização de drones, né? Essa coisa toda, mas a gente ainda não viu um conflito moderno no mar. Então a gente não sabe como é que vai se dar um conflito. Se aquela ideia do último grande conflito naval, que foi a Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos e Império do Japão, né? A gente imaginou aquela coisa de os porta-aviões americanos foram cruciais para a vitória na Segunda Guerra. Mas será mesmo que hoje isso ainda a gente tem que levar em consideração hoje isso ainda, que deslocamento ainda é importante, grandes navios gigantescos. A gente sabe hoje que existem mísseis intercontinentais. A China ela está muito mais à frente do que os Estados Unidos nisso de mísseis intercontinentais. Uma das estratégias que a China pode usar é a negação de espaço, né? Se a China ela não consegue enfrentar diretamente na questão de qualidade de um navio chinês, um navio americano, ela pode simplesmente negar. Dizer assim, olha, ninguém chega aqui perto de Taiwan, senão eu vou lançar um míssil e afundar um porta-avião seu que demorou anos e milhões de dólares para produzir em questão de horas a fundo num porta-avião americano. Então, a gente não tem pouca informação sobre como seria um conflito naval moderno hoje, né? E outra questão também é a questão da tecnologia, né? Que as inteligências artificiais aí, que a China, a gente viu aí a última DeepSeek que estava sendo lançada, como a China ela sabe que isso é importante, ela tem investido cada vez mais nisso. E os Estados Unidos, né? Não ficando para trás também, né? Mas ultimamente com o Elon Musk agora, que iniciou um projeto muito mais incisivo, né? Agora de investimento, se não me engano, foi em torno de 300, não sei, não vou dizer números aqui, vou estar chutando no chutômetro, mas a questão de inteligência artificial na guerra vai ser de extrema importância numa situação dessa de conflito. Agora, falando da questão de conflitos simétricos e assimétricos, né, que numa situação da guerra da China com os Estados Unidos diretamente seria um conflito assimétrico. O que seria, né? Vou explicar antes, né? O que seria um conflito simétrico e um conflito assimétrico. Um conflito assimétrico, como o próprio nome diz, é onde as duas forças não são pareadas, geralmente são insurgentes, como exemplo, Afeganistão, guerra contra as drogas. São tipos de conflitos que os Estados Unidos, nas últimas décadas, ele esteve mais acostumado a lidar. Conflitos simétricos, até a guerra do Vietnã, um exemplo de conflito assimétrico, onde geralmente não são estados, né? Estão enfrentando um estado contra uma outra força, uma milícia. Então são outras técnicas que são utilizadas. A gente conhece bem a situação do que aconteceu na guerra do Vietnã, a gente imagina como é, né? E um conflito simétrico, o que seria um conflito simétrico? O conflito simétrico é aquele conflito clássico que a gente imagina, né, de uma guerra mesmo, Segunda Guerra Mundial, os últimos grandes conflitos do século passado, são conflitos simétricos, onde existem estados e nações reconhecidos se enfrentando. E faz muito tempo que a gente não enxerga um conflito desse, né? A gente pode dizer, e a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Pode ser um conflito simétrico, mas também tem gente que classifica como um conflito assimétrico, porque a Rússia é muito maior, dispõe de muito mais equipamento. A Ucrânia não seria capaz de lutar numa guerra dessa sem o apoio dos Estados Unidos e do Ocidente. Então a gente também pode classificar a guerra da Ucrânia como uma guerra assimétrica, dependendo do olhar que você tiver, né? Então, isso também chega ao ponto da questão de experiência militar, que é um ponto que muitos analistas militares gostam de falar sobre a China, que a gente gosta de dizer que a China tem pouca experiência militar, né? Mas os Estados Unidos têm mais experiência militar, esteve mais em conflitos nos últimos anos, mas se a gente parar para pensar em um conflito de guerra assimétrica, no caso, um conflito simétrico, os Estados Unidos, a última vez que eles teve um conflito simétrico foi durante a Segunda Guerra Mundial, também faz muito tempo, né?
A China também, a última vez que ela teve em um conflito simétrico, se não me engano, foi em 79, que foi na guerra contra o Vietnã. Foi um conflito assimétrico. A China faz muito tempo, faz muitos anos, a China ela tem pouca experiência militar. A China ela é um país milenar, a China tem muito mais experiência, pode-se dizer, né? A China tem muito mais experiência do que os Estados Unidos, é um país milenar, muito mais antigo, mas a gente não vai colocar o Sun Tzu, né? O Sun Tzu não está aqui, né, para lutar contra os Estados Unidos. Estamos falando de experiência moderna de guerra. E é algo que a China ela carece, experiência moderna, mas os Estados Unidos também não está tão na vantagem em relação a isso. A modernização da guerra, né, é um fator que as lições que a guerra da Ucrânia tem trazido para a gente, né, uma das principais lições é a tecnologia aliada com o barateamento das armas, né, como um drone, simples drones sei lá, de $10, ele destrói um equipamento militar de milhões de dólares, o que a gente está vendo constantemente na guerra da Ucrânia, e a vasta utilização de drones, de inteligência artificial, de satélites. E isso praticamente é algo que chegou para ficar e que com certeza vai ser levado em consideração numa guerra entre Estados Unidos e China. Outro ponto importante para se levar em consideração, ultimamente, né, até mesmo bem mais, né, durante o governo do Biden, a gente sempre via aquele compromisso americano em defender a ilha de Taiwan. Mas por que? Os Estados Unidos são bonzinhos, eles querem defender a democracia. A gente sabe que Taiwan ela é uma peça importantíssima para o cenário, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, para a economia global. A Taiwan é a maior produtora de microchips do mundo, né? E praticamente tudo de tecnologia que nós temos hoje tem microchips. Então, os Estados Unidos não poderia deixar esse tesouro cair na mão da China. E por isso que a gente via, né? Na época até a Nancy Pelosi, a visita dela em Taiwan, e aquele compromisso dos Estados Unidos em defender Taiwan, em entrar em conflito com a China para defender Taiwan. Hoje com Trump a gente já vê outra coisa diferente, né? Hoje a questão do impasse do Trump, ainda existe esse risco, né, de um enfrentamento, né? Não é que agora com Trump não liga para Taiwan, não é assim. A forma de Trump encarar a questão de Taiwan é diferente. A gente sabe que Taiwan, a empresa taiwanense, a TSMC, que é a maior produtora de microchips do mundo, tudo que nós utilizamos praticamente de tecnologia utiliza microchips. O plano de Trump, diferente do compromisso do Biden de defender a Taiwan a todo custo, seria de renacionalizar essa produção. Trump ele tem um plano de trazer essa produção para os Estados Unidos. Assim, ele não teria mais a preocupação de perder esse mercado, sabe? De perder essa produção que é de extrema importância para ele, para os Estados Unidos e também para o mundo. Claro que Taiwan não é a chave, né, para se vai haver uma guerra ou não dos Estados Unidos contra a China. Existem muitos outros fatores que vão realmente influenciar em um futuro enfrentamento entre os Estados Unidos e a China. Talvez que o mundo se encaminhe hoje é para realmente um conflito entre esses dois países. É aquela frase famosa, né? Se os produtos e serviços não entram, então as armas entram, né? Existem fatores que são imprevisíveis, né? Como na guerra da Ucrânia, né? Ninguém imaginaria que a Ucrânia, um país que praticamente era armado com equipamento soviético antigo, ia conseguir resistir tanto tempo lutando com a segunda maior potência militar do mundo e uma nação nuclear, né? Mas existem muitos outros fatores, como a questão de distância, porque um conflito com certeza seria na região do Indo-Pacífico, seria uma região mais distante dos Estados Unidos, haveria a questão de logística que os Estados Unidos teriam que levar em consideração, existe também a questão de aliados, os Estados Unidos não estaria sozinho, né, nesse conflito. Existem muitos outros fatores, né, fatores econômicos, fatores industriais, que são os fatores mais importantes a serem considerados agora. E os Estados Unidos, ele sabe que ele carece, como eu disse, né, os Estados Unidos ele sabe que ele carece na questão industrial. Esse é o principal ponto fraco americano. E a tensão, né, é o risco de uma escalada de uma tensão entre os Estados Unidos e a China, né, que seria algo muito mais danoso do que o enfrentamento na Europa, na questão da Rússia, né. Então é isso, eu sou Gabriel Santos, e se você quiser sempre se manter informado, sempre mantenha um olhar no horizonte diplomático.